Bom pessoal, muito boa noite a todos. Antes de mais nada, queria fazer um teste do som e da imagem. Tá ok aí a tela, som, feedback por favor pessoal. O som ok, não está nem alto e nem baixo. Maravilha, então. Bom pessoal, uma boa noite a todos aí. Para quem não me conhece, eu sou o Jota, meu nome é Jefferson Silva, mas todos me conhecem como Jota. Eu fico ali na sala como moderador na comunidade de traders da corretora Rico, todos os dias, na sala 2 do Home Broker, a sala de opções de índice. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da minha forma, de operar tendência. Então, o título, o tema da palestra de hoje é Operando Tendência, ok? Então, a gente vai abordar aqui alguns aspectos que eu julgo importantes e indispensáveis para fazer as suas tomadas de decisões, durante o pregão, sempre no intuito de estar operando a tendência, seja ela do tempo gráfico que for. O importante é você definir o tempo gráfico e definir e detectar, identificar ali a tendência desse tempo gráfico que você está operando, ok? Então a gente vai iniciar aqui. Se tiver tudo ok, a gente já pode começar. Não teve nenhum probleminha no som aí, então a gente já pode começar. Então vamos lá. Como já me apresentei, meu nome é Jefferson Silva, conhecido como Jota. O assunto que nós vamos tratar aqui, pessoal, na verdade, não existe uma verdade absoluta para o assunto, ok? Para mim, funciona da forma que eu vou apresentar para vocês. Para você ou para um outro trader, pode ser que alguma coisa difere, até por conta do ponto de vista. Isso é uma questão bem pessoal, tá? Então, o assunto que nós vamos tratar aqui é o meu ponto de vista, não significa ser uma verdade absoluta, mas é que para mim faz todo sentido usar desta maneira, aplicar desta maneira nas minhas estratégias, ok? Tanto as minhas estratégias que incluem o gerenciamento de risco. Então, para isso, num conjunto todo, o que eu vou apresentar para vocês acaba fazendo todo sentido para mim, dentro daquilo que eu busco durante o trade, ok? Então, a gente sabe que o gráfico nos indica uma porção de coisas, ou seja, ele nos apresenta uma porção de informações. O que a gente quiser enxergar no gráfico, a gente vai enxergar. Então, o mais que a gente consiga ficar isento de emoções, melhor para nós. Por quê? Porque a emoção vai fazer com que eu enxergue aquilo que eu quero enxergar e não aquilo que realmente o gráfico está indicando como maior probabilidade, Então, tirando o máximo da emoção nas operações, porque senão você vai enxergar aquilo que você quer enxergar e vai sair fazendo aquilo que você quer que o preço faça, e ele não vai respeitar, na maioria das vezes, a sua vontade e o seu desejo, ok? Nós é que temos que identificar qual é a vontade e o desejo do gráfico e apenas segui-lo. Por isso, se não definir qual tempo gráfico você vai operar, encontrará maiores dificuldades, ok? É importante frisar aqui que corriqueiramente a gente pega situações, perguntas, questionamentos, dúvidas durante o pregão, enquanto estamos ali na nossa sala operando ao vivo, de pessoas falando do tempo do 15, olha, o que você acha? Estamos ali olhando 1 minuto.
E a pergunta vem: olha, o que você acha do martelo do gráfico de 60 minutos? Não acho nada, até porque eu não estou olhando, né? Mas, a gente olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente pode tomar alguma conclusão. Mas para quê? Né? É sempre a pergunta que eu faço. Para que eu vou olhar para os 60 minutos? Eu vou operar os 60 minutos? Não. Então, os 60 minutos não faz sentido para mim. Ah, mas tem um martelo lá no fundo, pode ser que suba. Ok. O gráfico que eu defini operar, seja o 1, o 5, seja qual for, ele vai indicar a compra para mim em um determinado momento dentro da minha estratégia. Até por isso que eu uso esse gráfico, porque dentro dele contém as minhas estratégias. E as indicações de compra e de venda eles vão me apresentar. Então, independente do martelo nos 60 minutos, independente do doji, independente da banda de Bollinger, independente da média móvel de outro tempo gráfico, que pode sim, sem dúvida nenhuma, me auxiliar, mas não muda em nada a minha estratégia por conta disso. Eu simplesmente vou fazer aquilo que já me proponho a fazer todos os dias durante todo o pregão, que é esperar a minha condição dentro do meu tempo gráfico. Porque senão, eu olho para o martelo dos 60 minutos e começo a querer achar compra no meu gráfico de 1 minuto, sendo que não tem compra. Então, lembrando que a gente vai acabar enxergando tudo aquilo que a gente quer. Perdão, pessoal. Eu vou acabar enxergando compra no gráfico de 1 minuto, mesmo que ele não esteja dando compra. Por quê? Porque eu fui ficar influenciado pelo martelo do gráfico de 60 minutos. Então toma muito cuidado com isso, porque olhando para o gráfico a gente enxerga o que a gente quiser, tá? E nem sempre aquilo é o que o mercado vai fazer, ok? Então, estratégia bem definida, segue o passo a passo da sua estratégia e o resto é resto, ok? O gráfico de 1 minuto, ele manda nos demais tempos maiores. Isso é muito questionável. Vira e mexe, alguém me questiona, mas Jota, o 1 minuto é muito sensível. Ele é o tempo gráfico mais sensível, mais volátil, com mais ruído, enfim, que existe, né? Dos mais operáveis. Como que ele manda nos demais? Simplesmente porque tudo começa e tudo termina nele. Não tem como o 60 cair se um estiver subindo, não tem como o semanal subir se um estiver caindo, e por isso que o 1 minuto manda nos demais. Ele pode ser o mais fraco, mas ele manda. Se ele não fizer, ninguém faz. Então, partindo desse conceito, e o meu tempo gráfico escolhido para operar no day trade é o 1 minuto. O 60, o 5, o 15 apenas pode no máximo me auxiliar. E olha, que só de manhã cada qual vai ter o seu peso. Passando as horas do pregão, ele vai cada vez menos ter importância para mim, essas informações contidas nos tempos gráficos maiores. De manhã ainda tem até uma relevância. Passou ali 3, 4 horas de pregão, 2, 3 horas de pregão, dependendo da movimentação, já não vale mais de nada o que está acontecendo lá, porque eu já vi de manhã, já aconteceu ou não aquilo que eu vi de manhã, que como mais provável, daqui para frente é 1 minuto que manda. O que ele fizer, todo mundo vai fazer. Se ele cair, todo mundo cai. Se ele subir, todo mundo sobe. Então, se no gráfico de 1 minuto o preço não cair, ninguém cai. E se no gráfico de 1 minuto o preço não subir, ninguém sobe. Isso é ponto, né? Não tem discussão, não tem o que discutir em relação a isso aqui. Ele pode ser sim o mais fraco, mas ele manda em todo mundo. Deixa eu ver aqui se já tem algumas perguntas, porque é sempre muito polêmico esse tema aqui. Vamos lá. Luiz está com problema no carregamento do vídeo. Tá ok, pessoal, o carregamento do vídeo para vocês? Só o Luiz está com problema? O que eu acho da junção dos tempos gráficos 1, 5 e 15 para fazer day trade?
Eu acho bom, Leódido, eu acho muito bom, tá? Porém, há de ter, né, o operador que for fazer isso, há de ter uma experiência. Se é novo, ou ainda está na fase de aprendizado, enfim, se você tem aí pouco tempo de mercado, pouca experiência, o melhor é você tentar se concentrar em um gráfico só. Eu sei que é difícil, porque quando eu também estava começando, eu queria sair pegando tudo que era informação, eu queria saber de notícia, eu queria saber de hora que abre Dow Jones, S&P, eu queria saber tudo. Achava que tudo ia me ajudar, e na verdade tudo me atrapalhava. Tá? Então, hoje, com um pouco mais de experiência, adquirida nesse longo tempo, aí, um pouco mais de 5 anos, eu não uso nada disso. E quando eu tinha 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu queria ver isso toda hora. Eu queria saber como é que está os futuros, como é que está o Dow Jones. Vai abrir o Dow Jones aqui 2 minutos, eu ficava preocupado, queria saber. Dow Jones abriu, subiu, nossa, subiu. Isso hoje eu nem olho. Eu não quero nem saber o que está acontecendo no outro gráfico. O que manda em mim é o meu gráfico. Ah, mas lá fora está em alta. Aqui está caindo. Eu vou comprar por quê? Quando der um sinal de compra, eu compro. Aqui está caindo, eu vou vender. Então, é muito interessante olhar outras coisas. E falando de tempo gráfico, é interessante você auxiliar na sua decisão. O 5, o 15 pode sim te auxiliar. Tá? Porém, o problema é que a maioria faz confusão olhando para esses tempos gráficos. Então o meu conselho é, se você está se sentindo confortável em olhar o 5 e o 15 para te auxiliar no 1, continue fazendo isso. Se você se sente prejudicado porque olhou o 5 ou o 15 e perdeu uma boa oportunidade no 1, por conta de ter olhado lá o 5 e o 15, você acabou não realizando a sua estratégia no 1 minuto, e com isso perdeu uma oportunidade de trade, então estope o gráfico de 5 e o gráfico de 15, e fique só com o gráfico de 1. Então isso vai depender de caso para caso, ok? Dizem que o gráfico de tempo maior é o que prevalece sobre os demais. No longo prazo pode ser Hey trade, pode ser, o diário está subindo, ok? Só que ele passa aí 2 semanas a gente só operando na venda no gráfico de 1 minuto. Só que o gráfico diário está na tendência de alta. E nós estamos operando há 2 semanas só na venda, ganhando um monte de pontos, só operando vendido no gráfico de 1 minuto, fazendo 10 operação por dia, no gráfico de 1 minuto, a maioria tudo vendido e ganhando dinheiro. No final, vai prevalecer a tendência do gráfico diário, porque quando terminar essa correção, ele vai voltar a subir, respeitando o gráfico diário. Só que enquanto isso, eu estou ganhando na venda no 1 minuto. E quando começar a subir o diário, voltar a subir, ele só vai voltar a subir, sabe quando? Quando o 1 começar a subir. Então, quando ele te voltar a subir, para prevalecer a vontade do maior, o 1 também vai estar subindo e eu também vou estar operando comprado no 1 minuto. Então, qual é a diferença? Nenhuma, ok? Então, por isso que eu sou muito categórico e muito, vamos dizer assim, detalhista, chato nesse aspecto, vamos dizer chato, né? Porque eu sou muito sim, não nesse aspecto. Porque tudo vai acontecer no 1 minuto primeiro. Se o diário vai subir, semanal vai subir, ou quem é que vai subir, eu não sei. Eu sei que o 1 está caindo. Então eu vou vender. Ninguém vai subir enquanto ele estiver caindo. Ok? Se o operador ficar no gráfico de 1 minuto e não fica 100% alocado, é melhor ficar mais longe? Não entendi sua pergunta, Vinícius. Vamos lá então, pessoal. Já rebati algumas perguntas aqui em relação a 1 minuto. Em qual sala eu fico, iniciante? Eu fico na segunda sala do Home Broker, a sala
de opções e índice, tá? A primeira sala do Home Broker, quando você clicar lá no seu HB, a comunidade de traders vai ter 4 salas. A primeira é formação de investidores, a segunda é opções e índice. É nessa segunda sala que eu fico lá, juntamente com o Leonardo Dutra. Ok? Vamos lá. Seguindo aqui então, nossa próxima consideração aqui, nosso próximo slide. Travou aí, acho que não passou aí, né? Agora foi. Tá? Então, olhe para o alvo, independente do que você sente, independente do que o outro tempo gráfico está falando, independente de que vai ter uma abertura de um mercado agora, e até mesmo independente de notícia. Nossa, Jota, mas notícia mexe muito com preço, costuma bagunçar tudo gráfico. Paciência. Nem sempre. Tem notícia que realmente destrói o gráfico. Tem notícia que não acontece nada e a gente fica naquela expectativa de que vai acontecer. Até porque, como vocês mesmos dizem para mim, o 1 minuto é muito sensível, Jota. Pois é, e eu digo, ele é o primeiro que faz alguma coisa. Tudo começa nele. Então, quando a notícia ela é relevante ao ponto de que vai mexer com o mercado, o 1 minuto ele já bagunça antes. 99,9% das vezes. Ele já bagunça antes. Bagunçando antes, ele já fica fora do setup, ou seja, ele não gera nenhuma entrada para mim. Se ele não vai gerar nenhuma entrada para mim, eu estou então fora do mercado e vai sair notícia. Então, para que eu tenho que ficar preocupado com a notícia se eu estou fora do mercado, eu estou líquido? Tá? Agora, se gerou entrada, se o preço se comportou direitinho a ponto de eu conseguir entrar na operação e montar a minha estrutura, colocando o meu stop, deixando lá o meu alvo, a notícia, tomara que me ajude, porque agora eu já estou dentro. E se der errado, vai me estopar. Certo? Então, olhe para o alvo. Apenas isso. Olhe para a sua estratégia. Deu entrada? Faça. Não deu? Não faça. É notícia? Não é notícia? Por que subiu? Hoje o dólar deu uma subida forte durante o dia, né? Foi até legal. Bonita aquela subida. E depois, o pessoal que estava almoçando, chegou mais tarde. Nossa, o que aconteceu? O dólar subiu. Foi isso que aconteceu. Notícia, alguma coisa? Deve ter sido, mas eu nem sei, porque eu não acompanho a notícia. Então, independente do que tenha acontecido, é claro que é gostoso saber o que aconteceu e tal, mas eu gosto de separar. Bom, eu gosto também de saber das informações, porém, para quê? Né? Se aquela informação vai me ajudar, legal, quero saber. Se aquela informação não vai mudar nada, depois eu vou descobrir. Então, quando você faz isso, é o mesmo que você está olhando para o alvo, você está focado, você está extremamente concentrado naquilo que você sabe o que vai fazer. Independente de terceiros, independente de qualquer outra influência de fora, você sabe o que você vai fazer e quando você deve fazer. Tá? Então, obediência e respeito ao que o teu tempo gráfico está dizendo. Os demais tempos gráficos são apenas auxiliares. Ok? Boa noite, Ronaldo Santos. Zanco, J, qual lá sua meta dólar? Minha meta do dólar é diferente um pouquinho, né? Eu estava trabalhando com uma meta, vamos colocar a meta atual agora. Inclusive isso é uma novidade, essa alteração. Passei ontem no curso que eu terminei ontem. 18 pontos é a minha meta, limite de loss de 6 pontos e uma estratégia extremamente rigorosa no ponto de vista gerenciamento de risco. Mas o assunto aqui não é dólar, vamos lá, vamos falar de tendência, seja de dólar, de índice, de opção, de ação, de boi gordo, seja do que for, vamos falar de tendência e o que é importante você olhar numa tendência, ok? Mas vamos que vamos, hein? O que eu acho dos padrões de reversões de candlestick no minuto, dá para confiar? Não uso, Junião. Não uso. Tudo é muito relativo. E no 1 minuto já é difícil você trabalhar as movimentações de preço, ondas
as pernas de correção, de tendência, do 1 minuto, já é difícil de você trabalhar com tanto ruído. Imagina você trabalhar um candle de 1 minuto, é muito difícil. Perdão, pessoal, estou com um pigarro aqui na garganta, uma paçoca que eu comi aqui que ficou aqui na garganta, mas vamos lá. A tendência de queda hoje dava para prever usando o Fibo? Cara, eu peguei uma queda boa ali, mas dentro da minha estratégia, não foi nem usando o Fibo, tá? Num minuto, pouca fibada deu aí hoje, tá? Deu algumas só. Vamos lá. Algumas regras que para mim são indispensáveis quando você está falando de querer operar tendência, tá? Se eu quero operar tendência, algumas coisas eu não posso falhar, senão fatalmente eu vou estar fora da tendência em algum momento. Por exemplo, consolidação não se opera. Espere o mercado se decidir para qual lado quer ir. Por quê? Você não quer operar tendência? Qual é a tendência da consolidação? Não tem tendência. Ele pode tanto romper para cima, no final da consolidação, ele pode terminar por rompimento ascendente ou por rompimento descendente. Então, espera o mercado fazer a sua perna de tendência para ver para que lado ele quer ir, e aí você simplesmente segue, ok? Uma outra coisa também importante é nunca operar contra a tendência, até porque você está buscando operar a tendência. Então, quando você tem uma identificação de suporte, ou seja, de pivô de alta, você vai pensar em compra. Você não vai pensar em vender. Não, acho que eu vou vender porque ele não vai passar da resistência aqui. Se ele não passar, aí você pensa em vender. Mas até então, você tem que pensar em comprar. Se ele passar, você tem que estar comprado para ganhar com essa alta. Mesma coisa na baixa. Se você vê que está vendendo, está caindo, você tem que pensar em operar vendido e procurar o ponto que você pode apoiar o seu stop para poder entrar na sua operação gerenciando o seu risco, tá? Uma coisa que eu repito muito: não se vende novo topo e não se compra novo fundo, ok? Novo topo pode ser seguido de novo topo até o final do dia, e novo fundo a mesma coisa. Então não se compra novo fundo e não se vende novo topo. Não opere contra a média móvel exponencial. Elas servem de suporte e de resistência móvel para os preços. Toda vez que o preço bate por cima da média móvel, e a tendência é de ele dar sentir um pouco o suporte. Toda vez que ele toca por cima, ele toca, e a tendência é que ele suba, nem que seja um pouquinho. Então, operar contra a média móvel, trabalhando com alvo após a média móvel, é apostar no improvável, né? Ou seja, toda a probabilidade de acerto está contra você. A maior chance que você tem na operação é de dar errado. A menor chance que você tem é de dar certo. Então toma muito cuidado com isso, tá? Sempre tente estar do lado certo da média móvel. Em uma tendência de alta, não há resistência. A tendência de alta, ou ela, só acaba quando termina, tá? Já subiu muito, e eu acho que vai cair. Qualquer hora cai, mas enquanto está subindo, pode continuar subindo. Não existe resistência na tendência de alta. Toda resistência está lá para ser rompida. E numa tendência de baixa, não há suporte.
ela só acaba também quando termina. Então, todo suporte, teoricamente, será rompido numa tendência de baixa. Ok? Vamos lá, dúvidas? Vamos para o chat aqui, para não passar muitas perguntas. Tenho acompanhado o índice nas 2 últimas semanas à tarde. Tive muita dificuldade com operar pivô. Porque de fato ele está dando muito sinal falso no 1 minuto nos pivôzinhos, principalmente na parte da tarde, tá? Mas momento, em alguns momentos ele faz alguns pivôs interessantes. A parte da tarde sempre é mais comprometida. Com a utilização do Fibonacci, certo vender quando o preço rompe uma resistência para ir de 50? Marcos, não entendi a sua pergunta. Você só opera a tendência? Só opera a tendência. Só opera a tendência. Não importa qual é o tempo gráfico, mas é a tendência. Se eu estou escolhendo operar um gráfico menor que 1 minuto, por exemplo, eu só vou vender ou comprar quando parar de fazer novo topo ou parar de fazer novo fundo. Independente de qualquer coisa. Eu estou achando que vai cair. Tá, eu preciso esperar parar de subir. Mesmo que seja um menor sinal, mas tem que ter um menor sinal pelo menos. Não sair vendendo no novo topo de jeito nenhum. E nem comprando no novo fundo de jeito nenhum. Quem me acompanha sabe disso, que eu não faço isso de jeito nenhum. Você tem algum exemplo do conceito de novo topo e novo fundo? Tenho sim, Vinícius. Nos próximos slides você vai ver mais detalhes sobre isso. Se essas regras se aplicam no scalper, nos meus scalpers se aplica, Rayana. Até porque a minha teoria para fazer o scalper consiste justamente num pivôzinho, num micro pivô, tá? Eu sempre entro na confirmação. Todas as minhas estratégias, sem exceção, entra na confirmação. Ele dá um sinal, eu marco o sinal. Quando ele confirma o sinal dado, eu entro na operação. E não é diferente no scalper. E se você traçar um risquinho ali de ondas, você vai ver que é um pivôzinho que ele faz quando eu faço o meu scalper também, tá? Mas é um micro pivô dentro de um fractalzinho menor que 1 minuto. Vamos lá então? Bom, região de suporte é lugar de comprar. Ok? Então se você está vendo aqui, o preço sobe, visto que ele está vindo já de uma tendência de alta, por exemplo, quando ele bate em um suporte ou numa retração, numa média móvel, enfim, quando ele bate nessa região que ele mostra um suporte, ou até mesmo porque ele faz o movimento de onda 2 ou 3 e começa a virar para cima aqui, deixando um pivôzinho, nesse momento você encontra, bom, aqui parece que ele vai largar um fundo, um suporte. Ele vai deixar um sinal de que ali pode ser um fundo. Marca o sinal dele. Se ele confirmar esse sinal, você entra comprado. Então, lugar de suporte, região de suporte, é lugar de comprar. Assim como região de resistência é lugar de vender. Falo muito disso na sala, praticamente todos os dias, umas 10 vezes por dia. Dá para vender agora? Para mim não. Por quê? Porque ele está longe da sua resistência. Então, eu só vendo próximo da resistência. E só compro próximo do suporte. É uma questão de gerenciamento de risco. Não é uma questão apenas de exigência. E sim uma questão de gerenciamento de risco.
Eu tenho um melhor gerenciamento de risco assim. Claro que dá para gerenciar o risco vendendo um rompimento de topo, de fundo, ou comprando um rompimento de topo. Também dá para gerenciar o risco, mas é mais difícil. Fica mais elástico, né, o gerenciamento de risco. Então eu gosto da coisa mais apertadinha. Justamente por isso que eu uso o gráfico de 1 minuto. Ok? Então, região de suporte é lugar de comprar. Região de resistência é lugar de vender. Não esqueçam isso. Vamos agora para o gráfico, né? O colega tinha perguntado ali se tinha alguns exemplos de como se aplica e tudo mais, topos e fundos, que não havia entendido direito, se tinha como explicar. Então agora a gente vai passar para o gráfico e aí você vai entender melhor aí. Deixa eu só rever se tem alguma pergunta específica aqui antes da gente entrar nesse tema aqui do gráfico e aprofundar um pouco mais. Você usa apenas boleta Scalper? Você vai passar nesta palestra como usá-la? Eu costumo fazer manual e estou acompanhando na entrada e stop. PS Neto, não, a palestra é de operação de tendência, não é de boleta. Infelizmente eu vou deixar a desejar essa pergunta sua hoje, tá? Mas existe lá no nosso canal, existe lá nesse próprio site Livestream, palestras gravadas que aborda o tema de HB, de boletas, tá? No meu próprio canal também tem um vídeo lá gravado que chama preenchimento de boleta, vai explicar como que preenche uma boleta, ok? Cada boleta também tem o seu próprio tutorial, você pode clicar no tutorial, mas hoje não é o tema. É válido vender a retração de 50% para 61,8%? Marcos Freitas, é válido e isso faz parte da minha estratégia. Faço bastante isso. Beleza? Então, no gráfico, vamos lá dar um exemplo dessas regras básicas que nós conversamos. No gráfico, como fica mais fácil de você enxergar a razão pela qual eu não faço estratégias diferentes dessas regras que acabamos de conversar. Então, no gráfico, o que a gente tem aí? Ó? Por acaso, o Ibovespa no gráfico diário. Só a título de exemplo. Então, o que você tem? Lá no início, o preço começou numa onda. Vamos chamar ela de onda 1. Ok? Perna de tendência. Então, toda onda ímpar é perna de tendência. Toda onda par é perna de correção. Então vamos chamar essa aqui de onda 1, perna de tendência. Aí ele faz a perna de correção. Essa perna de correção, se perde o fundo, ela já quebra a tendência e aí vira onda 1. Mas nesse caso a gente percebe o que? Falha em fazer novo fundo. Neste caso, a gente pode imaginar que o preço está querendo subir. Se ele está querendo subir, eu tenho que procurar o momento da minha compra para apoiar o meu stop logo aqui atrás deste fundo. Ok? Em seguida, o preço vai e faz novo topo. Perna de tendência. Então, onda 1, onda 2 e onda 3. Aí, em seguida, perna de correção. É assim que o preço trabalha, sempre. Perna de tendência, perna de correção. Essa onda então, onda 4. Aí ele vai fazer onda 5 para continuar na perna de tendência. Aí ele faz o que? Ele falha no topo. Se ele falha no topo, mostra que não vai conseguir mais subir, pode ser então que ele caia em onda 3 para baixo. Essa perna que era a onda 5, pode virar uma onda 2, porque essa perna 4 vira onda 1, a 5 vira 2, devido à falha no topo, e aí ele lança uma nova tendência, e uma reversão de tendência, e uma nova onda 3. E aí é onde a gente tenta se aproveitar na venda, para apoiar o nosso stop logo acima desse topo aqui. E aí o preço realmente faz novo fundo e faz a sua onda 3. Em seguida, a perna de tendência, onda 4.
seguida de uma perna de tendência, onda 5, e a tendência seguiu naturalmente. Faz uma onda 6, e na 7 ela falha de fazer novo fundo. Quando ela mostra que falha, então é porque provavelmente ela vai reverter a tendência. Se vai reverter a tendência, então a onda 6 vira onda 1, a onda 7 vira onda 2. E aí, a partir dessa onda 2, eu tenho uma nova onda 3, revertendo a tendência. Apoio o meu stop logo abaixo deste fundo e procuro a confirmação deste sinal de início de onda 3. Em seguida da onda 3, ele inicia uma onda 4. A onda 3 faz o seu novo topo e aí ele inicia uma onda 4. Neste caso, a onda 4, que era para ser de correção, rompeu todos os fundos anteriores de uma única vez, sem nenhum teste no topo. Nós chamamos isso de engolfo. Porém, isso não é assunto para hoje, é assunto para matéria para um outro dia. Mas já quebrou novamente a tendência de alta, retomando inclusive a tendência anterior de baixa. Porém, temos que fazer as nossas contagens tudo novamente. Isso aqui agora é novamente uma onda 1, seguida de uma perna de correção, e depois a onda 3 também não fez novo fundo. Aí essa onda seguinte também não fez novo topo. Ou seja, a partir desse engolfo, o preço fez a correção em onda 2, lançou a sua onda 3 que também falhou, tentou reverter mais uma vez onda 3 para cima que também falhou, tentou reverter de novo, falhou, e aí entrou em uma consolidação, onde não faz nem topo e nem fundo, ou seja, onde perde a tendência. Então, aqui eu tinha uma tendência, não importa que era uma onda só, mas eu operei a onda da tendência. Aqui eu operei a onda da tendência. E aqui a onda da continuidade da tendência. Neste caso, a onda falhou, que também possibilita operar essa outra onda, que também é uma nova tendência, quando faz a reversão. Essa onda não dá para operar. Porém, essa tentativa também poderia ser feita, onda 3 para baixo. O problema é que ela não desenvolveu e entrou numa consolidação. A partir daí, cruza os braços. Se você está dentro, fazer o quê? Paciência. Stop está lá. Se você está fora, espera agora parar de consolidar para você entrar na próxima tendência. Ok? Dúvidas, pessoal? Existe algum padrão de volatilidade que você usa como gatilho para abortar a operação? Exemplo, tamanho de vela, volume de negociação. Existe sim, tá? Mas isso aí é um filtro que eu chamo, que eu aplico lá no pivôzinho do 1 minuto, né? Uns filtrozinhos que eu aplico no pivô. E a gente vai ver alguma coisinha já nos próximos slides. Essa análise, essa operação, dá para usar no day trade? Alinens. Dá para você usar no day trade, no swing trade, em qualquer tempo gráfico que você escolher operar. É a mesma coisa, tá? O preço sempre se comporta assim, desde o gráfico TIC até o gráfico anual. Ele vai se comportar assim, tá? Sempre onda 1, 2, 3, 4, reverte, ou faz a 5, depois faz a 6, aí reverte, em algum momento reverte. E aí reverte, reverteu, aí vai fazer novamente, pivôzinho de reversão, começa tudo de novo. 1, 2, 3, ou seja, vai ter sempre uma perna de tendência e uma perna de correção. Perna de tendência, perna de correção. Perna de tendência, quando falhar, vira perna de correção e em seguida joga outra perna de reversão de tendência. E aí começa tudo de novo. Reversão,
Depois da reversão fica tendência, correção, tendência, correção. E quando não tiver perna de tendência, perna de correção, é porque está consolidando. E aí você entra na consolidação. Então o mercado é isso o tempo todo, em todos os tempos gráficos que você quiser escolher. Não vai mudar nunca disso. Jota, como você opera o engolfo? Vag, a gente não vai falar aqui de estratégia de engolfo. Fica para um outro dia. Devo comprar ou vender sempre a confirmação de uma falha de topo ou fundo? Sempre que estiver dentro da sua estratégia, porque você deve ter uma estratégia. Então você deve comprar ou vender, não porque tem falha de topo ou falha de fundo. Você deve comprar ou vender quando você tiver sinal de compra ou sinal de venda na sua estratégia. Por que eu falo isso, Junião? Porque é o seguinte, muitas vezes você vê uma falha de topo, mas você está comprado. Você não vai abortar a sua operação. O seu stop não está no lugar lá. Você não vai abortar a sua operação porque tem uma provável falha de topo. Se essa provável falha de topo falhar e continuar e acabar fazendo um novo topo, você está na operação. Então, não é toda falha que você visualizar que você vai operar. Porque vai ter momento que você vai estar dentro de uma operação, comprado ou vendido, e essa falha contra a sua operação vai simplesmente ameaçar o seu stop. E se realmente falhar, vai te estopar. Mas isso aí não tem como prever. Você tem que esperar o stop, porque senão você vai ficar vivendo abortando as operações. Você entra na operação para pegar uma onda de 100% de objetivo, com 30%, 40% ela parece que não vai e você já sai e inverte a mão. Inverte a mão, ela vai e te estopa. E aí você pega 30% aqui e perde 30% no stop. Quer dizer, lá no final do mês a conta não vai fechar. Não uso high-low, Felipe. É interessante a ferramenta, tem um colega que usa e usa muito bem, mas eu não uso. Vamos lá então. Que boleta usa para fazer esta operação, Carlos? Boleta Super Day Trade. Boleta Scalper só para fazer Scalper. Tá? O nome já diz, Boleta Scalper. Usar para outra coisa é usar muleta, né? Tá fazendo adaptação. A boleta Scalper é boa para fazer operações de Scalper. Vamos lá. Tamanho do stop limita a operação. O tamanho do stop limita a operação. Na verdade não é o tamanho do stop. O stop vai ser maior quando o alvo for maior. Agora, se o alvo não é maior e o stop é maior, significa que há alguma desproporção. E essa desproporção é uma razão de eu filtrar a operação, mas não pelo tamanho do stop, sim pela desproporção do movimento. Tá? Então, o filtro já resolve esse problema para mim. Gosto de estratégia de preenchimento do Super Day Trade, que o Jota deixou um vídeo no canal dele. Ok, Vitor Sabato, então, reforçando lá, tem um vídeo lá de preenchimento de boleta no meu canal. Vou colocar aqui para vocês no chat. Canal do YouTube lá. Tá no chat aí. Lá tem lá, o nome do vídeo é preenchimento de boleta. Tanto a Scalper quanto a Super Day Trade. Tá lá exemplos de como preencher. Pelo menos da maneira que eu preencho para ganhar na agilidade. Ok? Vamos lá então. Próximo slide. Vamos seguir aqui nossa apresentação. Depois da gente ver esse exemplo do gráfico aqui, né? Um gráfico do nosso Ibovespa no diário para identificar topos e fundos. Vamos para alguns exemplos práticos agora no 1 minuto, que é o que a gente opera durante o dia lá. Então, quando a gente tem lá um pivô iniciado lá embaixo, ó, por exemplo, ali traçado nesse Fibonacci, porque essa setinha aqui está mostrando que ele fez novo topo. Se ele fez novo topo, é porque ele está me indicando que quer subir. Só que não é por isso que eu vou comprar já.
eu tenho que esperar a onda 3 para confirmar esse sinal. A onda 3 começou aqui, ó, nesse candle que eu circulei aqui, porque este candle é o candle que fechou acima da linha azul. Essa linha azul média móvel aqui é uma linha média móvel exponencial de 9 períodos, tá? E essa média móvel exponencial de 9 períodos, ela me dá exatamente o sinal para o gatilho da minha operação. O gatilho vem em seguida, nessa linha roxa que eu marquei aqui. Quando o preço rompe essa linha roxa, é o momento onde eu entro na operação, tá? Então, quando o preço rompe aqui, eu entro na operação com stop abaixo dos 610 aqui. O alvo sempre no 100%. Preço bateu no alvo, encerra a operação. Espera a próxima oportunidade, tá? E aí a gente vê esse mesmo movimento aqui, ó. Depois de chegar no alvo, você ainda consegue achar mais uma razão, ó, de outro pivô no mesmo movimento, só que um pivô maior com um alvo um pouco maior. Porém, neste momento aqui, ele fez novo fundo. Aqui eu não poderia comprar, mesmo ele passando para cima da média de 9, porque isso aqui é novo fundo. Novo fundo eu não posso comprar, lembra da regra? Mas a partir do momento que ele faz o teste no fundo, onde está a seta azul, e aí deixa de fazer novo fundo, quando ele voltar para cima da linha azul, novamente eu marco a máxima do candle. Rompeu a máxima, compra. Stop no fundo, stop no 0%, alvo no 100%. Ok? Olha que excelente gerenciamento de risco aqui, ó. E aí o preço foi lá no alvo. Depois, um exemplo aqui de tendência também. O mercado estava subindo aqui, ó. Subindo. Ó, novo topo. De repente, começou a falhar. Perdeu força. Novo fundo. Passou para baixo da linha laranja. Nem penso mais em comprar nada, só penso em vender. Mas para vender, eu preciso vender na região de resistência, lembra? E quando não tiver novo topo, não posso vender novo topo e tenho que vender o mais próximo da região da resistência possível. O preço faz a movimentação, volta em onda 2, próximo da sua resistência, média móvel 72, exponencial, cai com um candle forte, uma barra forte aqui. Nesses candles eu não entro, porque a tendência é ele voltar um pouco. Isso é um filtro. Quando o candle exagera aqui, eu espero ele voltar, corro o risco de perder o trade, mas eu prefiro esperar ele voltar, fazer um reteste nesse topo. Testou o topo, respeitou, ó, segue a tendência. Fechou abaixo aqui novamente, marca a mínima desse candle aqui. Rompeu a mínima, entra vendido. Stop no 0%, alvo no 100%. Ok? E é esse tipo de comportamento que eu busco todo dia, das 9 às 17 horas. É isso aqui que eu quero. Se eu pudesse fazer só isso aqui, já seria muito bom. É que tem dia que ele dá muito sinal falso, ele não arma essas condições, ele arma sempre assim, ó. Quando ele vai fazer o pivô, ele já faz uma barra desse tamanho, aí eu sou obrigado a ficar de fora esperando ele voltar. Às vezes ele não volta, aí eu tenho que esperar uma outra formação do gráfico. Então, mas é isso que eu busco todo dia. Eu só vou comprar, eu só vou vender nessas condições. Fora isso, não se encaixa na minha estratégia. Claro que tem outras estratégias, mas nessa de tendência, especialmente de pivô, não vai encaixar, eu vou ficar só olhando. Se tiver um scalper, qualquer outra coisa para fazer, eu faço, mas se não tiver dentro das minhas estratégias nada para fazer, por mais que eu veja que vai cair, não tem onde entrar para colocar o stop, para gerenciar o risco, para saber onde é o alvo, não entro, ok?
Vamos lá, se tem alguma pergunta interessante aqui dentro do que nós estamos conversando. Vamos lá. Usa também o FR ou RSI? Raulino, não uso nenhum indicador. Esse inclusive que está na tela aí, tá só para deixar o gráfico mais bonito, mas não uso para nada. Ok? Para nada. Vamos lá? Outra lâmina de slide mostrando aquilo que nós conversamos. Não opere consolidação, espere voltar à tendência. Então, nós vemos aqui que o preço estava consolidando, quando de repente ele resolve sair da consolidação. Ótimo! Nessa formação de pivô que ele fez aqui, intermediário, era passível de filtro, por conta da correção ter sido desproporcional. Não é uma correção ideal para se operar. Não dá para acreditar que isso seja uma onda 2. Ok? Desproporcional em relação à onda 1. Eu filtro essas entradas, por isso eu circulei. E por isso esperei a formação de fato de uma onda, de um topo para depois uma onda 2. Quando ele faz a onda 2, assim como ele subiu zigue-zagueando, não foi uma linha reta, ele também caiu no mesmo zigue-zague. Porém, embora eu tenha vontade de comprar, porque ele rompeu a consolidação para cima, mostrou força, trabalha acima das médias móveis, especialmente média 72, ele acabou de fazer novo fundo aqui, ó. Lembra? Não opera consolidação, não compra novo fundo e só compra na região de suporte. Então ele precisa parar de cair para eu poder comprar. E aí ele faz uma movimentação de que vai subir, e eu não posso comprar porque era novo fundo. Ele volta então para testar o fundo, respeitou aqui, ó, parou de fazer novo fundo, agora sim. Se ele voltar novamente para cima da média 9, exponencial de 9, que é essa linhazinha azul aqui, marco a máxima do candle, assim que romper a máxima eu entro comprado. Com stop aqui no fundo, stop no 0, alvo no 100. E olha lá o que o preço fez, foi lá no alvo. Ok? Então eu não perco nada por esperar. Eu posso no máximo deixar de ganhar, mas perder por esperar eu não perco nada. Ok? Mais um exemplo. O mercado vem lá de baixo, provavelmente subindo aqui já. Faz a movimentação, chega lá no alto, volta. Nesse caso aqui, ó, mesma coisa, ó, ele bate novo fundo aqui, ó. Novo fundo não posso comprar ainda, mesmo passando para cima da linha azul. Eu tenho que esperar um teste no fundo. Ele faz o teste, respeita o fundo, virou para cima, marco a máxima. Entro na operação comprada aqui. Certo? O alvo dessa operação tem um stop aqui no 0% e o alvo aqui no 100%. E se você não pegou essa primeira operação, ainda teve uma segunda chance, onde ele faz um pivô intermediário aqui, ó, pousa em cima do suporte, vira para cima novamente, quando ele rompe dá compra. Aí você tem um alvo também intermediário aqui. Independente do alvo e do pivô que se operou, tanto faz. Os dois alvos foram atingidos. Se você comprou no primeiro pivô, você pode manejar o stop para o segundo fundo ascendente aqui, a partir desse momento. Ok? Ok, pessoal? Então, o stop está aqui embaixo. Armou um pivô intermediário. Largou um fundo maior, traz o stop para cá. E deixa o alvo e espera chegar lá. Ok? Olha lá, mais um dia. Aliás, o mesmo movimento que a gente acabou de ver, né? O pivô primeiro que a gente viu aqui, ó. Vamos voltar lá para vocês verem. É o mesmo movimento com um zoom diminuído ali, ó. Olha lá, vamos lá. Mesmo movimento, pivô intermediário. Foi lá no alvo dos 100% dos dois pivôs. E aí continuou subindo. Então, é possível seguir uma tendência? É possível seguir uma tendência. Como? Acha que vai subir, acredita na alta, quer tentar pegar o máximo possível desse movimento e não quer sair só no 100% do alvo, vai manejando o stop. Ó. Cada fundo deixado, ó, vai subir no seu stop.
Deixou o novo fundo, subiu, sobe stop. Deixou o novo fundo, subiu, sobe stop. Até o momento que você será estopado. Pelo menos você pegou daqui até lá em cima. E se não quer fazer isso, chegou no alvo, sai, armou outro pivô, compra de novo. Chegou no alvo, sai, armou outro pivô, compra de novo. Chegou no alvo, sai. Aí fica a critério de cada operador. Ok? Mas nem sempre é tão fácil assim, né? Parecia muito fácil até agora, né? Então vamos lá. Violinada. Infelizmente isso existe e acontece muito, ok? Principalmente no gráfico de 1 minuto. O que fazer na violinada? Nada, e ao mesmo tempo existe uma alternativa, né? Quando o mercado te dá uma chance, né? Dá uma lambuja para você. Então no caso aqui, o mercado fez o pivô, bonito o pivô, um pivô grande com alvo bonito lá embaixo, deu a venda nessa seta roxa aqui, ó, nesse candle, quando perdeu a mínima desse candle preto aqui, deu venda, o stop no 0%, o alvo no 100, ele voltou e estopou. Olha a sombra lá em cima, estopou. Não posso mais vender, estopou e caiu, mas eu posso vender? Não posso, porque aqui ele fez novo topo. Não posso mais vender. Só que quando ele faz o teste do topo e falha e fecha abaixo novamente, opa, agora está com cara de que isso foi uma violinada. Então eu vou entrar de novo na operação. Aí você entra de novo na operação, ajusta lá o Fibonacci, ó, observa o teste do fundo, do topo, falhou, legal, agora eu posso vender. Vou me vingar agora, mas esperei o momento ideal. E aí, quando ele perdeu a mínima deste candle preto aqui, você vende. Por quê? Porque aí ele deu indicação, né, de que poderia ter sido uma violinada. Aí você vendeu, tomou um stop pequenininho, acabou conseguindo depois pegar de volta o seu stop e ainda saiu no lucro da operação. Uma outra situação que também dificulta bastante, a consolidação. Bom, na consolidação é fácil, não se opera. Consolidação não pode operar, não deve operar. Espera sair da consolidação, o preço saiu da consolidação, voltou onde era suporte, vira resistência. Região de resistência é lugar de venda, fechou abaixo, vende, alvo no 100%, está lá. O preço chegou lá. Então, sempre consolidação, espera sair da consolidação. Quando ele sair, você conta 1, espera 2, pega a 3. Volatilidade. Perguntaram isso no chat logo mais cedo. Ok? Então, na volatilidade, o que acontece na volatilidade? Acontece que o preço fica sem direção. E rompe topo e rompe fundo seguidamente. Tá? E aí eu não tenho o que fazer. Tem que aguardar acabar essa volatilidade. Espera o preço parar. Né? Ele está louco. Ó. Ele cai, faz novo fundo. Direto ele sobe e faz novo topo. Então, portanto, deve-se tomar alguns cuidados. E os cuidados incluem também esses aqui. Ó. Nós vimos que quando o preço está consolidando, a gente não deve operar. Legal. Mas e quando ele ainda não está consolidando? Como eu identifico a provável consolidação? Quanto antes eu identificar melhor, para evitar ficar tomando uma sequência de stop. Achando que vai e não vai. Agora vai, aí não vai. Então, como eu posso identificar o mais cedo possível essa condição de consolidação? Para ficar de fora e aí colocar a barba de molho e ficar esperando somente a hora certa para voltar a operar. A minha regra é essa. Armou o pivô. Você vendeu, colocou o stop. Ele voltou e te estopou. Beleza, 1 a 0 por mercado. Em seguida você espera de novo uma chance. Ele faz outro pivô. Você vende de novo. Ele volta e te estopa de novo. 2 stops, 2 a 0 para o mercado. A partir desse momento você pode marcar uma região aí de máxima e mínima que você identificar no gráfico, dentro desses 2 stops que você tomou, que quase certeza ele vai consolidar. Nem que seja por 1 hora, 40 minutos, 2 horas, às vezes a tarde toda. Tá? Então,
Dois stops seguidos em formação de pivô marca consolidação que 99% das vezes vai consolidar. Mesmo que você não tenha operado o pivô por qualquer razão. Ó, eu não entrei nesse pivô, mas se eu tivesse entrado eu tinha estopado. Legal. Olha, esse outro aqui eu também não entrei, mas se eu tivesse entrado eu também tinha estopado. Legal. Mesmo não tendo entrado, você percebeu que ele deu 2 sinal e 2 sinal falso. Marca porque vai consolidar. Ok? Outro exemplo de consolidação aqui, ó. Iniciando, ó. Ele arma o pivô de compra, você compra, ele volta e te estopa. Aí ele começa a subir de novo. Aí arma outro pivô, você compra, ele volta e te estopa. Mesmo não tendo comprado por qualquer razão, se você percebeu que estopou 2 sinais de pivô, marca porque vai consolidar. E olha só novamente o que aconteceu depois disso, ó. Olha a consolidação aí. Tá? Então, é um alerta para você evitar ficar tomando uma sequência de stop quando o mercado está mostrando ali que vai consolidar. Outra coisa aí. Cuidado com pivô contra a tendência. Tá? Olha aqui, o preço faz 1, 2, 3, fecha acima, você compra quando rompe, coloca o stop no 0, achando que vai para 100%. Às vezes até vai, mas a chance de ir é menor do que de não ir. Por quê? Porque você está contra a média móvel. Lembra lá da regra? Não opere contra a média móvel exponencial. Não opere contra. Por quê? A tendência é que quando o preço toca por baixo nela, toca e cai. E quando toca por cima, toca e sobe. Se você operar contra essa movimentação, você tem a chance maior de errar do que de acertar. Outra figura aqui, né, que exemplifica essa mesma questão de operação de pivô contra a tendência. Ó. Ele para de fazer fundo, faz fundo duplo, rompe topo, faz novo topo, você fala vai subir. Aí ele faz a onda 2, na onda 3 fecha acima, rompe a máxima, você compra. Mas só que está contra a média móvel. Olha o que acontece, ele bate na linha média móvel exponencial e cai, e te estopa. Então, pode até acontecer de uma hora ou outra ele conseguir chegar no alvo. Mas a chance disso acontecer é menor do que a chance de dar errado. Então, procure trabalhar a favor da tendência e a favor das probabilidades. Quanto maior a probabilidade de acerto, melhor é a sua operação. Quanto menor a probabilidade, é melhor você não entrar. Ok? Mais exemplos, agora neste caso um pivôzinho de baixa acima das médias. 1, 2, 3 para baixo, você vai lá e vende. Rompeu a mínima do candle, você vende, ele vende, bate na média, sobe e te estopa. Então, não opere contra a média móvel. Perfeito? Mais um exemplo, para fixar bem aqui, ó, média móvel de novo, ó, pivôzinho 1, 2, 3 para baixo, entrou, se entrou, voltou e estopou, por quê? Porque está contra a tendência. Não opere contra a tendência. Agora, qual é a exceção dessa regra? Quando, neste pivô, por exemplo, ó, parou de fazer novo fundo, então essa onda virou perna de correção, 2, e essa provável onda 3 começou aqui. Fechou acima, rompeu a máxima, você compra. O alvo é 100%, stop é no 0. Neste caso é uma exceção e aí você pode operar por exceção. Por quê? Porque o alvo está antes da média móvel. Significa que a média móvel não vai atrapalhar você a atingir o seu objetivo. Como no slide anterior. Olha onde estava o seu alvo. Para chegar no seu alvo, tinha que furar a média. Olha lá os exemplos anteriores. Para chegar lá no seu alvo, tinha que furar a média. Olha lá, para chegar lá no seu alvo, tinha que furar a média. Tinha que furar a média. Nesse caso aqui, não. Então, por exceção, nesse caso você até pode operar contra a média móvel. Porque, na verdade, ela não vai atrapalhar
você alcançar o seu objetivo. Ok? Até porque existe um princípio também, uma regra também bastante relevante, que é: o preço se afasta das médias, volta para elas. Se o preço vai voltar teoricamente para a média laranja, vai ter que passar pelo meu alvo. Assim, então, eu posso operar. Lá em cima também, o pivô de baixo acima das médias, a venda chegou no alvo e o alvo estava antes da linha laranja. Então, pode ver que depois chegou no alvo também subiu, mas a média não atrapalharia chegar no meu alvo. Então, se a tendência é o preço voltar para a média, depois subir, meu alvo estando antes da média, não há nenhum problema em eu estar operando contra ela. Ok? A volatilidade. Na volatilidade, você tem aquela questão de novo topo, novo fundo, e aí depois do novo topo, aí faz movimentação de novo fundo, sobe direto, faz novo topo. Nesse caso, espera o mercado se acalmar. Esperou o mercado se acalmar, aí você traça a última formação, ó, topo, onda 2, vamos ver se ele para mesmo, ó, novo fundo, não posso comprar, tem que esperar o teste, ele sobe, testa o fundo, parou de fazer novo fundo, agora eu posso comprar. Rompeu a máxima aqui, você pode entrar na operação, e olha lá o que aconteceu, ó. Entrei na operação comprado, alvo lá no 100%, e ó, foi lá no alvo. Certo? Mas depois da volatilidade ter terminado, porque senão você fica, vende, compra, novo fundo, novo topo, e aí, faz o quê? Então espera ele se acalmar, vê para que lado ele está se alinhando e entra na tendência. Sempre assim. Com o tempo, isso vai ficar fácil e vai ficar cada vez mais simples para vocês. Ok? Mais um exemplo aqui, só que neste caso, o filtro que me perguntaram se tem uma razão de ser muito grande, muito pequeno e tudo mais. Então tá aqui, ó. Neste caso, você tem onda 1, onda 2, onda 3. Posso começar a operar? Posso começar a operar. Porém, o candle está muito exagerado. Ele já abriu quase que rompendo a média. Espero voltar. Voltou, respeitou o fundo. Quando ele voltou para cima novamente ele fez isso. Já abriu quase em cima da média, já foi muito forte. Está desproporcional. Volta tudo. Nesse caso aqui, ele sobe novamente. Faz o que? Olha só o corpo do candle. Ó. O corpo do candle está maior para cima da média do que para baixo. Eu chamo isso também de desproporção. Aí ele volta mais um pouquinho. Só que ele já fez testes no fundo aqui. Então o fundo aqui está forte. O stop aqui é um stop bom. Só eu preciso pegar só o momento da compra. Aí ele consegue aqui, ó, nesse martelinho aqui, ele deixa uma compra quando rompe a máxima aqui. Aí aqui deu a compra e aí foi no alvo. Então, eu não perco nada por esperar, ok? Eu perco por me precipitar, ok? Se eu me precipitar, aí pode acontecer de eu entrar aqui precipitadamente e aí ele volta nesse teste que ele faz aqui, ó. Por isso que eu não entro nesses candles grandes, porque ele deve voltar para testar. Nessa volta, muitas vezes ele acaba estopando. E aí, se eu entrei, eu perdi por me antecipar. Mas quando eu espero, eu não perco nada por esperar. Olha lá, mais candles desproporcionais. Ó, o que acontece? Ó, correção pequena em relação à onda 2, à onda 1. A onda 2 muito pequena. Os candles exagerados. Aí você entra, acreditando no Papai Noel aqui. Aí ele volta e te estopa. Tá? Então, não dá para confiar na desproporção. Aqui, ó, pivô desproporcional. Ó. Olha o tamanho da onda 1 para o tamanho da onda 2. Não chegou sequer no 50% de FIBO. Aí o que ele faz? Você vende, ele volta, te estopa. Pode depois cair ou consolidar, enfim. O importante é que estopou. Se você evita o stop, você faz muito bem. Olha lá, pivô desproporcional, onda 1, olha o tamanhozinho da onda 2 em relação à onda 1. Cuidados muito importantes esses aqui, tá?
E aí você compra achando que vai, ó, tá certinho, os candles tá bonitinho, eu vou comprar nesse rompimento e colocar o stop aqui. Ele finge que vai, cai, estopa, depois vai e volta, aí você já fica perdido. Aí fez até o ombro, cabeça, ombro aqui e rompeu para baixo. Ok? Então, pessoal, são cuidados muito importantes a serem tomados. Dessa forma, você está se protegendo dos tubarões no mercado. Por quê? Porque nós temos que colocar camisa 10 de sardinha e entrar no mar, né? Se jogar, mas camisa 10, não pode ser, e com todas as proteções, igual a imagem mostra aí, né? Você mergulha no mar cheio de tubarão, porém protegido. Não entra de qualquer jeito no mar cheio de tubarão, porque senão fatalmente você vai virar comida de tubarão. Estão todos convidados a me acompanhar ao vivo lá na sala do Comunidade de Traders. Para quem já é cliente da Corretora Rico, acessa pelo HB. Para quem não é cliente, convido vocês a fazer uma visitinha lá, fazer uma inscrição, de repente abrir até a conta se você gostar do serviço da corretora, ou então aguardar um momento onde a gente possa estar abrindo promocionalmente aí um período de tempo para que você possa experimentar. Manda seu e-mail, solicite se você quer conhecer o nosso trabalho e a gente vai estudar a possibilidade de você poder estar acompanhando a gente ao vivo, para então, gostando e ficando com a gente lá para reforçar o nosso time. Da mesma forma que a gente está lá para compartilhar o nosso conhecimento, você também pode compartilhar o seu com a gente e um aprendendo com o outro, os dois aprendem e fica tudo certo. Ok? Vamos para cima então, pessoal. Vamos para cima do mercado, vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado. Seguindo a tendência, se é venda, se é para baixo a gente vende, se é para cima a gente compra, ok? Desculpa se eu fico alguma pergunta sem responder. Eu acho que muitas das perguntas que vocês fariam já foi respondida pela própria apresentação do slide, né? Mas me perdoe aí se ficou alguma pergunta para trás sem resposta. Prometo que na próxima eu respondo a sua pergunta. E se quiser também, fica aí os meus contatos, todos os meus contatos, para que você possa anotar, me adicionar no Skype, no Facebook, no YouTube, enfim, assiste lá os vídeos, mandar e-mail, fique à vontade. Estão aí todos os meus contatos. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês aí um pouco do conhecimento adquirido neste mercado, ok? Tirar as dúvidas de vocês e esclarecer também até a respeito dessa palestra. Aos que vão estar amanhã na sala, até amanhã às 9, encontro marcado lá. Vejo vocês lá amanhã. Se Deus quiser, amanhã será uma sexta-feira abençoada, como foi hoje, uma quinta-feira abençoada. Eu sei que tem participantes aqui hoje que fizeram um curso, terminaram o curso ontem. Agradeço a presença de vocês. E da mesma forma que nessa palestra aqui, eu tenha também conseguido contribuir um pouco mais para a educação de vocês em relação às operações, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos.